Você se junta com os grandes, você vai aprendendo, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, você que está nos visitando e você que já serve ao Senhor nessa casa, abre bem teu coração, que Deus vai falar conosco, continuar falando conosco, né? Versículo 2, diz assim, se você está sem Bíblia, procura se aproximar de alguém que está com a Bíblia. Quem está, amém? Ah, sim, pode olhar aqui também se quiser. Diz assim: sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento. Pregando o que, igreja? Só os homens, por favor. Só as mulheres? Para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele: pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos orar. Pai amado, Paizinho querido, como tua serva ministrou aqui ontem, para quem tem intimidade contigo, Abba, Pai, Paizinho, nós te glorificamos nessa noite, Pai, porque a palavra é sua. Esse ar que nós estamos respirando é seu. Este lugar, Senhor, está repleto com seus filhos, e nós estamos segurando, Senhor, o livro da sua lei em nossas mãos. Que nós possamos receber de ti, Pai, não somente o conhecimento, mas a revelação da sua palavra nessa noite. E que essa palavra, Pai, possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Senhor, aqui está, Senhor, aqueles que fazem parte do seu reino. Traz o teu reino sobre nós nessa noite. Eu te peço que, se houver alguém aqui, Senhor, com algum sentimento, alguma dor, algum espírito de distração, para roubar o propósito da sua palavra, agora toma nossas mentes e nossos corações. Senhor, capacita-nos a receber a sua palavra. Capacita-nos também a ministrar a sua palavra, meu Deus. E ela seja bem-vinda em nosso meio. Ela possa produzir o que lhe agrada. Que ela possa produzir o que lhe apraz ao teu coração, Senhor. Paizinho querido, nós também te pedimos, Pai, abra nossos ouvidos espirituais. Que ninguém aqui possa ouvir essa palavra apenas com o ouvido natural, mas que todos possam ouvir essa palavra, Pai, com o ouvido espiritual, Senhor, para usufruir da bênção da palavra em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu gostaria que você desse um abraço bem gostoso aí antes de sentar. Eu sei que você já deu, mas se quiser dar quem está atrás agora, amém? Solta o tema aí na tela para mim, por favor. Leiam, por favor, bem alto. O tema hoje é... Eu vou dar a resposta do que faremos só no final, tá? Mas eu gostaria que você gritasse este tema. Todos os momentos da nossa vida, quando nós estamos precisando de uma solução, você
passando por alguma coisa que você precisa de uma resposta, a primeira coisa que você pensa, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando estamos em grupo, o que nós vamos fazer? Ou melhor, o que faremos? E eu quero chamar a sua atenção para esse texto hoje, e essa palavra hoje, e que você gere essa pergunta no seu espírito, como corpo de Cristo hoje, né? O que faremos? Eu não quero aqui ser profeta do caos, e quem é filho dessa casa, quem é cristão dessa casa sabe, que nós sempre estamos alertando, que nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Quem é firme tem que se firmar mais, né? E hoje, estudando a palavra, o Senhor me deu uma revelação tão profunda, que eu falei assim: Senhor, é muito importante mesmo nós nos aprofundarmos em Ti, cavarmos. A nossa tendência é começar a cavar, acha um pouquinho d'água, já ficamos insatisfeitos com aquela aguinha ali que a gente acha, queremos nos saciar e acabar com aquela aguinha ali, enquanto que Deus quer que a gente continue cavando o mais profundo. Então, quando Deus nos deu esse tema na virada do ano, eu fiquei tão feliz. Aí eu vou procurar os textos sobre firmar bem, e estava tudo certo, e está tudo certo. Só que Deus falou: não é só isso, minha filha, não é só isso. Porque o firmar bem, até então, eu só estava olhando esse firmar bem no âmbito natural, não é? Vamos firmar bem a igreja. Glória a Deus, a igreja está firme. A igreja do Senhor Jesus. A igreja é muito mais do que um galpão. A igreja somos nós, a igreja de Jesus. Mas o Senhor, Ele tem nos mostrado que esse firmar bem não é somente firmar a igreja como corpo de Cristo em um lugar natural, mas é nós estarmos firmados bem no nosso fundamento, firmar bem no Evangelho de Jesus, entendermos bem o modo de vivermos o Evangelho de Jesus. E Deus, Ele tem respostas para nós nessa noite. Eu não sei em que nível da sua vida, qual é a situação, você está sem resposta até hoje. O que eu vou fazer? Ou virou para o seu marido, né? Ou filho, não sei. O que nós faremos? Mas eu sei que para aquilo que você está perguntando e que você veio à casa de Deus nessa noite, Deus tem resposta. E eu quero começar declarando que nós estamos vivendo hoje uma realidade, a nossa geração, quando eu digo nós, eu digo a nossa geração, não só a Igreja Colheita das Nações, mas a geração de cristãos desse tempo, de filhos de Deus desse tempo. Nós estamos experimentando, não é algo que não é exclusivo da nossa geração. Nós estamos experimentando, na realidade, uma prática como povo de Deus. Nós, na realidade, muitas gerações estão vindo dentro de uma crise. Crise em relação ao que, pastora? Ao que realmente representa um evangelho genuíno, um evangelho que dê respostas a essa geração. A geração está aí, a criação está aí, esperando a manifestação de quem? Nossa. Nós somos, não é, os filhos de Deus nessa terra. E ao mesmo tempo nós também estamos esperando uma resposta que já foi nos dada. Deus, por que o meu evangelho não está tão poderoso dentro da minha casa? Deus, por que o meu evangelho não está tão poderoso? O evangelho que eu estou vivendo não está tão poderoso na minha vida financeira? Deus, por que o meu evangelho não está tão poderoso nos meus relacionamentos? Deus, por que aquilo que eu estou vivendo, não eu tenho um anseio de muito mais, de ver o que está escrito na sua palavra, mas por que não está tão profundo? Então é uma crise que não é só você que passa, não só eu que passo, mas a nossa geração vem se alastrando por muito tempo. E eu estava dizendo no início que é importante nós estarmos ligados e ouvindo o que Deus tem para falar, porque nós estamos, a igreja desse tempo, né, os cristãos dessa geração, e eu não sei se haverá mais algumas gerações ou mais alguma, né, mas nós estamos nos afunilando no relógio de Deus. Aquele que é santo tem que procurar se santificar mais. Aquele que é justo tem que procurar buscar mais a justiça de Deus, não é? Ainda essa semana eu recebi, nós estamos vendo várias pessoas falando, mas a gente não ligou muito. Eu conversei com o pastor Desi, você acha que eu devo falar alguma coisa para a igreja? Ele falou assim, não,
deixa algo mais sólido acontecer para a gente falar, né? E aí, glória a Deus que saiu uma notícia aí, não é sobre isso que eu vou falar não, tá, gente? É só para dar um exemplo. Saiu a notícia aí se espalha fica viral, né? Se espalha no Face, se espalha no WhatsApp. O chip. E fica aquela correria. Pastor, o que você acha do chip? Dilma já foi, já liberou, já assinou para a implantação do chip. Aí você olha para a palavra, você compara com a palavra. Mas está tudo condizendo com o que diz Apocalipse. Uma pessoa ficou até chateada porque eu escrevi assim. A pessoa colocou um comentário grande num grupo que eu participo. Colocou um comentário grande, tipo assim, aterrorizado, né? Aí eu botei assim só: ô glória, ora vem, Senhor Jesus. Se nós estamos aguardando o Cordeiro, é a palavra que tem que se cumprir, a Bíblia que tem que se cumprir, não é? E aí, essa mesma pessoa colocou ontem, mandou para mim também, que o pastor Silas agora fez ontem, não é? Um pronunciamento, que agora, não é? Quem não ficar ligado, principalmente os filhos de Deus, que não ficarem ligados e em conhecer a palavra e acreditar, achar que é uma coisa banal, vai cair mesmo, igual muitos. Vai entregar lá a mãozinha mesmo, vai deixar colocar, não é? E por enquanto não vai ser nada forçado. Por enquanto não vai ser nada forçado, não é? Que a Bíblia fala da grande tribulação, aí sim, todos serão forçados. Mas muitos crentes já vão começar a cair nessa leva. Parece que a gente fala da palavra, fala, ora, e as pessoas ficam como marionetes, elas não estão acreditando o que a Bíblia está dizendo que está acontecendo, que nós já estamos vivendo. Não é a geração daqui a 3, 4, 5 séculos não, ou décadas não. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Então é tempo de nós pregarmos o que, pastora? Que você vai sair daqui abençoado? Vai. Mas no sábado eu estava até pregando numa igreja e eu falei: vamos parar com esse evangelho ralo, mentiroso, que a gente viveu, inclusive que eu até preguei, que milagre é comprar um carro. Aí eu comprei um carro novo, eu recebi um milagre. Meu irmão, se você trabalhar, se esforçar, gastar todo o seu tempo para isso, você vai comprar um carro. Milagre é coisa que é impossível do homem fazer, isso é milagre. Quantos estão entendendo? E não se preocupe se você não me der uma resposta agradável, porque eu não estou aqui para você alimentar o meu ego. Eu estou aqui para ser boca de Deus nessa terra, amém? Mas nós estamos falando de algo muito mais profundo do que isso, não é? Deus quer nos usar como um milagre nessa terra. Deus quer usar a nossa vida como um milagre nessa terra. E a nossa geração vem sofrendo dessa crise de um evangelho corrompido, contaminado. Por isso dentro de nós essa sede: Senhor, eu quero mais. Por que isso não está tendo tanto efeito assim? Apesar de eu te buscar. Porque algumas coisas nós deixamos de fazer. Pergunta para o teu irmão: o que faremos? Então, o João, nós lemos um texto de João, ele veio pregando sobre o arrependimento. Há dias atrás eu falei aqui, João falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também falou mais à frente a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu dei o exemplo aqui, né? É como se João estivesse falando: olha, vocês precisam se arrepender, porque está vindo um reino sobre nós, não é? Eu dei o exemplo aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tomando o Brasil. Então agora nós temos que ter a mesma bandeira, a mesma linguagem, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, o mesmo modo de vida, a mesma cultura, o mesmo pensamento. Então, e o próprio Jesus falou: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. O desejo de Deus é trazer o reino dele sobre nós. E João, ele pregando o evangelho, não é, de arrependimento para um povo religioso. A pior coisa é você falar de Jesus, falar da palavra do evangelho genuíno para um povo religioso. Porque o religioso, ele acha que ele já sabe tudo, ele já formatou na mente dele: não, mas eu aprendi assim, eu sei assado. A pior coisa que é, mas João estava ali. Aquele povo, eles não conseguiram ter acesso aos céus
como sacerdotes vivos. Eles tinham religião, mas eles não conseguiam ter acesso a Deus como sacerdócio vivo que eles eram. Então aquele povo, na realidade, representava a crise, não é? Que muitas vezes nós enfrentamos hoje. E eu tenho que falar isso aqui. Eles tinham, as intenções deles não eram totalmente boas. Por isso precisava de um arrependimento, não é? Então João, ele estava falando contra uma falsa identidade que aquele povo tinha. Eles tinham mais motivações dentro do seu coração, o seu modo de servir a Deus, o modo de crença deles, tinha ali segundas intenções, não eram intenções puras. Então, somente através do arrependimento, eles podiam, abrir mão do velho homem e se reposicionar diante de Deus como filhos amados. Fala para o irmão que está do teu lado, até o final deste culto, você vai saber o que fazer. Então, no que João baseava a mensagem dele? João, ele ficava advertindo o povo, não é? Que eles estavam passando por um perigo terrível. E ele estava comparando aquela geração, na realidade, nós podemos comparar aquela geração com a nossa geração hoje. Nós paramos, a igreja, quando eu disse no início que nós passamos por uma crise, porque nós paramos de pregar o arrependimento. Nós como muitos dizem, nós tiramos Jesus do centro, nós tiramos o arrependimento de pecados do centro, começamos a falar, olha, se livre da sua dor, venha porque você vai receber a sua casa, o seu marido de volta. Até a macumba faz isso, amados. Eu estava indo lá para baixo no centro, eu tenho um costume quando a viagem está chata, isso é doideira, a Emily fala que é toque, aí... Eu tenho mania quando a viagem está chata e está em engarrafamento, eu começo a ler tudo quanto é placa. Só que eu vou falando. Qualquer coisa que aparecer escrito eu leio. Aí o que acontece? Aí estava um cartaz enorme assim no muro. Se você for para a Central do Brasil, você vai ver, pastor Adeci? Traga o seu marido em tantos dias. Aí eu, que é isso? É só fazer não sei o que lá que traz o marido. Meu irmão, essas coisas que a gente pregou que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, até o ímpio está fazendo, o ímpio também está pregando isso. Mas o evangelho de Jesus é vida de Deus que se inicia no nosso interior. Então essa crise que eles estavam passando naquele tempo, nós também passamos. Só que João, ele foi um profeta. E Deus está nos chamando a sermos profetas na nossa geração, João, ele foi alguém que tirou de uma vez por todas aquele povo. Ele arrancou o povo de um lugar confortável, de uma falsa doutrina. Ele denunciou, olha, vocês não estão sendo piedosos como Deus manda, como Deus quer. Vocês não estão tendo uma vida cristã como filhos, como Deus manda, como Deus quer. E ele foi ousado para falar aquilo, Aquela geração não tem muita diferença da nossa geração. Eles viviam de uma forma confortável, acomodada, não é? Hoje em dia o evangelho não, é difícil você ver cristãos mesmo. Eu até ouvi isso aqui. E eu falei assim, Senhor, quanta coisa o Senhor fez na vida dessa pessoa. Aí o Espírito Santo falou, motivações erradas. Aqueles que vivem só por aquilo que Deus faz, na hora que não está agradando mais, abandona. A pessoa falou, pastora, mas eu vou porque lá onde eu fui visitar, Jesus é o fim da picada. Onde eu fui visitar tem ar-condicionado. Você está servindo a Deus por causa de um ar-condicionado, irmão? Jesus morreu na cruz para derramar o sangue dele pelos nossos pecados, para você abandonar todo o propósito que ele tem, que te plantou como um carvalho de justiça, como foi pregado, e você abre mão de tudo por causa de ar-condicionado? O que faremos? Mas essa era a geração que João prega esse evangelho aqui, O primeiro confronto ficou extremamente conhecido pelas palavras pesadas que João usou, e ele diz, diz aqui, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. E ele começou a falar, vocês precisam se arrepender, Se arrependam dos seus pecados.
E foi falando, e foi falando. Então João, ele estava ali com um discurso denunciando um pensamento comum que Deus não havia ensinado. E nem o próprio João falou sobre aquilo. Então o objetivo de não ser punido por uma ira que todos sabiam que um dia iria acontecer, iria se manifestar, não é? Mas não era o desejo daquelas pessoas. E João diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E eu quero falar um pouquinho, concentrar sobre isso. Então, o desejo de livrar a pele de um castigo não permitiu o povo a desfrutar de um relacionamento puro com Deus. Aquelas pessoas estavam simplesmente se mantendo dentro da religiosidade por causa do medo de ir queimar no inferno, de perder a sua alma no inferno. Porque o religioso é assim, ele não se preocupa no relacionamento com Deus. Ele não se preocupa com mudanças interiores para que se manifestem os frutos verdadeiros de arrependimento. Ele só se preocupa: não, eu entreguei porque eu não quero ir para o inferno, eu tenho medo do inferno. E João joga na cara dele: se arrependam. Quem disse para vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? E aqui, queridos, o que o Espírito Santo falou comigo, eles queriam fugir do juízo de Deus, não por temor, mas por medo. E se você está na casa de Deus, por medo, servindo a Deus por medo, só para não ir para o inferno, alguma coisa está errada. E Deus te chamou hoje para sair do nível da religiosidade e entrar no nível de profundidade, intimidade com Deus. Temor é de Deus, porque temor representa respeito. Temor representa que você conhece quem Deus é, como Ele quer ser adorado. Mas medo, Deus não quer ser adorado através do medo. Quantos estão comigo? Diga amém. O Senhor nunca buscou se relacionar conosco como filhos num ambiente onde há medo. O verdadeiro amor, diga assim: o verdadeiro amor, diga bem forte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pelo contrário, né? Deus, Ele sempre demonstrou para nós um desejo de ter um relacionamento puro conosco. Deus ama o seu povo. Eu quero que você levante a mão em direção ao teu irmão e diga assim: você é povo de Deus. E Deus te ama. Amém? Agora, o mesmo sentimento de medo parece que perpetuou e ainda mantém muitas pessoas longe da presença de Deus. Pessoas que até o dia de hoje ainda se preocupam apenas em não serem condenadas ao inferno, não serem lançadas ao fogo, que esse fogo está predestinado para o dia da ira do Senhor. Pessoas ainda estão na casa de Deus, ainda se dizem crentes somente por isso. Homens e mulheres que se relacionam com Deus dessa forma são semelhantes ao menino que, ao fugir de um cão, presta atenção nisso aqui, ó, ao fugir de um cão grande e bravo, mantém as suas atenções naquele que está atrás dele. Ou seja, o meu pai está me chamando: fica aqui, filha, fica aqui. Eu não quero ficar perto do meu pai, não está interessante ficar perto do meu pai. Mas quando eu vejo que tem um cachorro enorme para me morder e me perseguir, aí eu vou ficar perto do meu pai. Se não tivesse cachorro ali, eu não ficaria perto do pai. Quantos estão entendendo, queridos? Não é esse tipo de comunhão que Deus deseja ter conosco. Não é esse tipo de comunhão. O Evangelho de Jesus é tomar a sua cruz, tomar a nossa cruz e segui-lo. E representa, não é? Dor, quebrantamento e no final, vitória. Tomar a nossa cruz e seguir Jesus representa dor, quebrantamento e vitória, né? A simples motivação de não sofrer parece marcar a geração de hoje. Fazemos de tudo para não sofrermos. E até pagamos para isso. Como alguns vão para lugares que não se falam de arrependimento. Alguns vão para lugares onde não se prega a cruz. Alguns vão para lugares que só você está recebendo. Receba, 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 receba. Sendo que você recebe naturalmente.
Se você servir ao Senhor com integridade de coração e amor, você recebe naturalmente, não é? Mas alguns até pagam para isso, para não sofrer. Padecer algum tipo de sofrimento tem sido uma prática quase extinta de nossas igrejas evangélicas. E o que dizer de nossas faixas e nossos cartazes, que mantém esse pensamento simples e pobre na nossa propaganda, né? Eu mesma já cansei de fazer. Faz aí, Marcão. Faz aí o anúncio do som. Vem fulano hoje. Pare de sofrer. Venha buscar o seu milagre. Né? Quando a Bíblia diz em Filipenses que Jesus aprendeu sofrendo. Jesus aprendeu a obedecer. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer sofrendo. E até a cruz, até o final, ele aprendeu a obedecer. E nós estamos hoje percebendo isso acontecer no nosso tempo, na sociedade, onde as leis que têm sido aprovadas para proibir, até mesmo coibir, né, amedrontar o pai e a mãe que disciplinem seus filhos com algum tipo de castigo físico ou sofrimento. Por quê? A visão é: pare de sofrer. Pare de sofrer. Só que tem uma coisa. Agora é hora de mostrar o que vale mais: agradar a Deus ou aos homens. E eu quero dizer uma coisa para nós, igreja. Nós estamos chegando no momento em que ficará mais claro, né, a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Vai ficar cada vez mais claro, mais limpo. Aquele que está limpo tem que se limpar mais. E aquele que está sujo vai se sujar mais. Aquele que está fazendo a justiça vai fazer mais. E aquele que está sendo injusto vai continuar profundamente na injustiça. Então, se nós tirarmos o sofrimento, nós vamos acabar com todo tipo de obediência. Então, se você for ouvir o que a doutrina do mundo está falando, não é? E deixar assim sua vida sem correção. Não, ninguém fala comigo não, ninguém me manda não, pastor nenhum sabe nada da minha vida não. Deus não sabe nada da minha vida não, eu que estou aqui, né? Tem gente que fala isso. Marido nenhum me manda não, homem nenhum me manda não. E que ouvir mulher nada. Sua esposa é para te ajudar, aconselhar a você. Por isso que Deus tirou a mulher como é que fala, né? Daqui da costela, né? Imagina um homem sem costela, ele vai andar manco, meu irmão. Homem que não escuta a mulher, manco na vida. E a mulher que não escuta o marido, que não obedece o marido, também vai ficar uma aberração no reino espiritual. Então escutando as autoridades, escutando quem ajuda o filho, escutando, recebendo de Deus. Isso é arrependimento. Eu vou te dizer, pastora, que você não está falando nada de arrependimento. Eu vou te dizer aqui, vou te mostrar já, não é? Então Jesus, ele disse: toma a sua cruz e siga-me. Se tirarmos o sofrimento, vamos acabar com todo tipo de obediência. O que sobrará para a próxima geração? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Os filhos que você está criando, quem eles serão nessa geração? Você como marido, você como esposa, quem você está sendo e vai gerar para essa geração? Que tipo de sacerdócio nós estamos deixando? De exemplo de sacerdócio, de pessoas que pertencem ao reino de Deus. Eu ouvi uma coisa e eu falei: nós vamos procurar hoje uma virgem dentro da igreja. Tem que procurar como uma agulha dentro do paleiro. Um moço virgem. Quando isso deveria ser normal, encontrar as virgens aonde? Dentro da casa de Deus. Porque o sacerdócio está sendo transmitido. Olha, você está se guardando. Eu ouvi isso, minhas irmãs ouviram isso. Você está se guardando porque o Senhor fala que tem que ser assim, né? Casar em santidade. Não é fácil não, meu irmão, mas você tem que lutar para ensinar e viver a vida de Deus. Mas parece que os padrões estão mudando. O que nós vamos deixar para a nossa geração? As pessoas serão apenas condicionadas como animais irracionais, que dependem de agrados para realizarem algum tipo de tarefa, porque já sabe que não vai ter correção. Se eu não fizer, ninguém vai me corrigir nada. Então só vou fazer se me der alguma coisa. Vai ser assim, meu irmão. Já você vai, as coisas, a tendência é ir para esse tipo,
para esse nível, né? A nossa geração, ela não está sendo preparada para nenhum tipo de crise, para nenhum tipo de sofrimento. Ela não está sendo preparada para desertos. Quando você olha para a Bíblia, os servos de Deus que lideraram e que viveram a palavra passaram por crise, passaram por desertos, passaram por adversidades e qualquer tipo de luta. Só que as lutas que eles viveram significava e significa para nós hoje renúncia. É isso que João está nos chamando. Esse é o evangelho que Jesus está nos chamando a viver, de renúncia e aceitar o sofrimento de Deus para aprendermos a obediência. Eu estou sofrendo tanto com este casamento, quem sabe Deus não está te ensinando a obedecer. Eu estou sofrendo tanto nessa área financeira, quem sabe Deus não está sinalizando para você um tempão que Ele está querendo que você obedeça ali, ou em alguma outra área. Eu estou sofrendo tanto com os meus filhos, Deus está querendo te ensinar com alguma coisa. Agora entenda, Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar. Porque Jesus teve que levar a cruz até o final, e Ele aprendeu na obediência, não é? Então, isso implica em renúncia e sofrimento. Agora, a boa aparência das pessoas termina quando termina as vantagens delas. O João, ele estava falando para uma geração assim, que não queria dor, que não queria, né? Eles queriam só, eram os fariseus, os escribas. Eles queriam viver uma vida de hipocrisia. E a partir do momento que eles eram confrontados, mudava tudo. Começou a mudar tudo. E assim é a geração de hoje, não é? Quando as vantagens, quando aquilo que se está ouvindo não apresenta mais vantagens, não está mais agradando os caprichos, o amor em servir a Deus se esgota. Então as pessoas desmontavam quando perdiam as vantagens, quando eram confrontadas em seus caprichos. Pergunta para o irmão que está do teu lado, onde essa geração vai parar? Pergunta para quem está atrás agora, o que precisamos fazer? E essa pergunta parece ser a pergunta que novamente nós vamos ter que fazer. A pergunta é, o que fazer? O que fazer marcou a mente daquelas pessoas que estavam ouvindo o evangelho de João. O que eu devo fazer? Ele falava, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E a pergunta delas é, o que eu devo fazer? Você escuta poucas pessoas hoje perguntando, o que eu devo fazer? Elas querem fazer as coisas que estão na mente delas, com raciocínio humano. Mas elas não param para perguntar, o que eu devo fazer? Eu estava falando lá que o Espírito Santo me falou essa semana, no meu momento de oração, o Espírito Santo falou, minha filha, o lugar que eu falei para orarem é o lugar que menos entram. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai, fala com teu pai, e em secreto o teu pai te recompensará. Mas nós estamos com essa raiz que entrou na nossa geração de farisaísmo, não é? Uma geração de farisaísmo que a gente está vivendo, gente. Eu estou me colocando nisso, mas a gente não percebe. Está no monte, está num lugar sagrado. Você está falando de coisas sérias. Pessoas doentes. O pedido de oração é por pessoas doentes, pessoas se separando. Crise às vezes no ministério, na igreja. E você está lá tirando o selfie. Acabando de chegar no monte para orar. Você está entrando no Santo dos Santos. Eu falei com o Desi. Falei com o pastor Desi. Olha o que a gente faz com uma cegueira espiritual. É uma intimidade sua. Ali eu vou chorar, eu vou orar. Está certo que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas isso não é mais ignorância para nós. Não é? Eu vou orar, eu vou falar com Deus coisas tão sérias, decisões para serem resolvidas nesse mundo aqui natural. Por isso que Jesus falou, é intimidade. Seu tempo de oração, não é? Mas eu estou no Santo dos Santos pregando, né? Nós estamos pregando, falando a palavra de Deus. E coisas tão consagradas ao Senhor, tão bonita, a gente vai desvalorizando, a gente vai entrando na cultura do mundo e se perdendo o essencial. O questionamento para aquela geração era o que fazer?
tudo bem, eu preciso me arrepender, já entendi isso. Agora, o que eu preciso fazer? Né? Essa era a resposta que as pessoas davam à mensagem de João. E quando muitos realmente experimentavam, naquela época, né, uma mudança, quando muitos começavam a experimentar uma mudança, o que acontecia, pastora? Começava então uma alteração na forma deles de pensar. E consequentemente, aquela alteração da forma de pensar, também começava uma alteração na vida. E aí sim as pessoas começavam a demonstrar frutos de vida dignos de arrependimento. Qualquer um que olhava falava, essa pessoa realmente mudou. Ela está mudando. Ela está vivendo agora com os comportamentos, palavras, pensamentos de Deus. Então, quando a nossa mente não muda, automaticamente, não é? Presta atenção nisso aqui. Quando a nossa mente não muda, automaticamente a nossa prática de vida. Quando a nossa mente não muda, automaticamente a nossa prática de vida não sofre alterações. Mas o contrário também é verdade. Quando a nossa mente muda, a nossa prática de vida também sofre alterações. Por isso que João falou, produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês têm que mostrar que vocês estão se arrependendo, que vocês se arrependeram, que o Evangelho entrou. Então a realidade que precisamos hoje é a de muitos estarem ouvindo qualquer tipo de mensagem que apresenta um rótulo de evangelho. Eu estou ouvindo o evangelho, será? Que apresenta um rótulo de evangelho e continuam vivendo da mesma forma que o mundo. Só tem uma mudançazinha, roupa talvez, 1 ou 2 dias na semana que vem na casa de Deus, mas lá fora, no ambiente que não está aqui, ninguém que olhe e diga, é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Então muitos apenas mudaram a forma de falar, de vestir, mas continuam com suas práticas pecaminosas, se tornando apenas piores que antes. Por que nós nos tornamos piores que antes? Porque pelo menos antes já estava mesmo na mão do diabo. E agora estamos dizendo que estamos na mão de Deus e não estamos. Aí Jesus considerou essas pessoas, chamou elas de quê? João chamou de raça de víboras. Jesus falou, escribas, fariseus, não é? Por quê, pastora? Porque eles se tornaram piores que antes, pois acrescentaram mais um pecado na vida deles. Qual, pastora? O da hipocrisia. Se tornaram mentirosos acerca do estado pessoal que se encontraram. Então qual é a mentira? A mentira é acreditar que podemos ouvir e continuarmos os mesmos. Essa é a mentira. Eu venho à casa de Deus. Deus tem falado comigo tantas vezes. Mas eu posso continuar da mesma maneira. Então a mentira é acreditar que podemos ouvir e continuar os mesmos. Isso se estamos ouvindo o verdadeiro evangelho. Então, foi falado aqui pela manhã, né? Nós temos que ser como a igreja de Bereia. Vai para o profundo, vai ver se aquilo que está se falando está na Bíblia. Não é? Então, na palavra de Deus, aprendemos que ouvir e obedecer são a mesma coisa. Gente, vou falar isso aqui bem alto. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Não há separação entre essas ações. Elas andam de mãos dadas. Elas são inseparáveis. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Agora, infelizmente, aprendemos errado que essas duas palavras ou essas duas ações são separadas, são distintas, são diferenciadas, e não são. Podemos ouvir, acreditamos que podemos ouvir e não obedecer, mas isso também é uma grande mentira. Eu posso ouvir e não obedecer? E eu quero declarar isso aqui, eu quero
né, só para contextualizar aqui, é muito difícil falar coisas espirituais a pessoas carnais. É muito difícil falar coisas espirituais a pessoas carnais. E carnal é aquele que ouve muitas coisas, mas não consegue desenvolver nada, não consegue viver nada, não consegue se desenvolver naquilo que está ouvindo, não é? Nós pensamos assim, o carnal é o incrédulo lá fora. Não, o incrédulo não está ouvindo a palavra. O incrédulo está lá sentado no bar. O incrédulo está bebendo. O incrédulo ele não está ouvindo a palavra. Quem está ouvindo a palavra somos nós. Então somos nós que precisamos obedecer aquilo que nós estamos ouvindo. Somos nós que precisamos desenvolver a palavra que o Senhor está nos dando a cada dia que entramos na presença dEle. Então, na palavra de Deus, o termo usado no hebraico para ouvir é obedecer. No termo hebraico, a palavra ouvir significa obedecer. Se pronuncia chama, chama, obedecer. Para o Senhor, quem são os que ouvem a sua palavra? Para Deus, quem são os que ouvem a sua palavra? São os que colocam em prática. Somente os que colocam em prática para Deus hoje são aqueles que estão ouvindo. Quem não está colocando em prática, Deus não considera que você está ouvindo a palavra. Se ouvirmos a palavra, ela certamente alcançará o nosso coração e vai promover uma transformação. E aí sim nós vamos viver o reino de Deus, que é paz, alegria e justiça, não é? Nós vamos ouvir e vai vir sobre nós uma transformação, não é? Um conhecimento como se manifesta a justiça de Deus. Nós vamos começar a transmitir uma vida com a justiça de Deus. Então, e isso só se vai se manifestar através da prática totalmente, se nós formos totalmente transformados. E esse processo pode não ser rápido, mas precisa acontecer, não é? E ser um processo contínuo. Eu posso não, de um dia para o outro, eu já estar vivendo toda a palavra, mas os frutos de arrependimento vão ser demonstrados na minha vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A palavra, eu escrevi aqui, a palavra só não muda quem não ouve. Ela só não muda quem não ouve. A palavra por si só, ela pode promover mudanças. Apenas não executará as suas transformações diante da incapacidade de ouvir. Então fica claro que podemos ter ouvido e ainda assim não ouvir. Por isso Jesus falou. O pastor Adeci comentou esse texto comigo, eu falei, é a palavra que eu vou falar hoje. Muitos têm ouvidos e não ouvem. Era isso que Jesus estava falando. Por que ele considerava que aquelas pessoas não ouviam? Porque elas não obedecem. Porque elas não obedeciam. Lucas 6, 46 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus falando, por que vocês me chamam Senhor? É o meu Senhor, Jesus, meu Senhor. Por que vocês me chamam Senhor e não fazeis o que eu digo? Aí ele diz, qualquer que venha a mim e ouve, qualquer pessoa, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Preste atenção nisso aqui, que esse é um ponto mais importante da mensagem. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então eu vou a Jesus, eu ouço as palavras, eu observo, e Ele vai me mostrar, ou mostrar a alguém com quem eu me pareço. Quantos estão comigo até aqui? É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E era isso que eu estava falando sobre firmar bem. Sem alicerces, na qual bateu com o ímpeto aquela corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, o segundo homem aqui, o segundo exemplo, não é? Que ele edificou a casa,
cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, é aquele que está ouvindo. E bateu o vento com ímpeto e ficou firme porque estava na rocha. Mas aquele que não ouve e pratica, edificou a casa sobre a terra. Algumas versões diz sobre a areia. Ou seja, ou eu e você, eu vou me colocar nisso, nós estamos ou no primeiro parâmetro ou no segundo. Todos os dois edificaram. Isso aqui não está falando de incrédulo. Isso aqui está falando de crentes, filhos de Deus. Quero deixar bem claro. Filhos de Deus. Os dois edificaram. Só que um edificou na rocha e o outro edificou na areia, na terra. Então, João falou isso lá atrás com aquela geração. O que se repete hoje. Ser religioso, ter aparência de piedoso, piedosa. Mudar o vocabulário, né? Vestir uma roupa diferente. Não significa que mudamos internos. Que mudamos internamente. Que mudanças internas aconteceram dentro de nós. O que pode ter ocorrido é um desvio de conduta e não uma conversão. E tem a igreja, por isso que você não entende. 10 se converteram, hoje 40, não é? Como que é o nome que as pessoas dizem? 40 nasceram de novo, 100, 200, 300. Ninguém pode dizer isso. Ontem eu falei um pouquinho com a Priscila, né, Priscila ali? Nós só vamos saber se a Priscila nasceu de novo, mesmo com a conduta, dia após dia, do Espírito Santo, do Evangelho, fazendo a mudança na vida dela. Porque ela vai promover frutos dignos de arrependimento. Então, o que acontece com muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, é isso aqui. Elas apenas mudam um pouco a conduta delas. Não vão mais em alguns lugares, não falam mais com algumas pessoas. Mas mudança de conversão, né? Seria preferível até continuar da mesma forma, porque agora piorou, porque acrescentou mais um pecado, pecado da hipocrisia. Então, na passagem aqui de Lucas 6, nós percebemos que escutar a palavra de Deus e não praticar é semelhante ao homem imprudente que tem como objetivo apenas a estética, ou seja, o resultado exterior. Não, eu quero que as pessoas pensem que eu sou cristão, eu também estou pensando assim. Um resultado exterior. Dessa forma, o escutar e não praticar é totalmente de ouvir e observar. Ou ouvir e obedecer. É o que Deus deseja para nós. O que fazer? Eu preciso ouvir e obedecer. Escutar e não praticar é uma epidemia disseminada pela idolatria. Vou te mostrar aqui. Escutar a palavra de Deus e não praticar é uma epidemia disseminada pela idolatria. Seja qual for o ídolo. Viviane também falou um pouquinho sobre isso aqui de manhã. Seja qual for o ídolo, a realidade deste é ter os olhos e não ver. Tem olhos, mas não vê. Ouvidos e não ouve. Mãos, mas não apalpam. Assim, todo idólatra se torna a cada dia mais parecido com aquilo que ele adora. Então eu e você não podemos aceitar de a cada dia nós não nos parecermos mais com Cristo. Não tem nenhuma mudança na nossa vida. Sempre os mesmos pecados, as mesmas dificuldades. Quando a Bíblia diz que Ele está forjando em nós, nos sacerdotes, a cada dia Ele está nos santificando, edificando a nossa vida. Você tem que perguntar: Senhor, a mudança em mim só está sendo externa? Ou eu estou ouvindo e obedecendo a sua palavra? A raça de víboras que estava fugindo da ira, muito provavelmente, representava ali os fariseus. Eram homens que não podiam ouvir, tinham 2 ouvidos, mas espiritualmente não servia para nada,
pois haviam fechado o coração. O arrependimento era o único remédio para aquela geração. Levanta a sua mão e diga isso. E o arrependimento, diga bem forte, o arrependimento é o único remédio para a nossa geração também, não é? Assim como ainda é para a nossa geração e para as gerações que virão. Mas esse arrependimento, ele deve manifestar automaticamente os frutos, não é? Pensar que é impossível colher um limão em uma macieira ou uma laranja em um abacateiro é a mesma coisa que pensar que podemos nos arrepender e nada mudar em nossa vida. Não. Se nós nos arrependemos, a nossa vida tem que estar num processo de mudança, deixando Cristo nos moldar a cada dia. Ou seja, o que Deus quer dizer é que os frutos dignos de arrependimento não podem ser confundidos com manipulação de conduta e comportamento. Os frutos que João estava pregando são manifestações de justiça que está sendo estabelecido dentro de cada um de nós. O que faremos, pois? Fala isso bem forte. O que faremos, pois? Acreditamos que precisamos voltar, amados. Voltar a fazer esta mesma pergunta para nós, cada um fazendo para si. O que eu preciso fazer? Como aquela geração. A prática de ver inúmeras pessoas se entregando a Cristo e não perguntando isso, reflete que estamos fazendo uma coisa certa no ambiente errado, não é? Nós trazemos as pessoas, pregamos o Evangelho, ela vem aqui na frente. Não dizemos a elas agora, vocês precisam ser e fazer isso, ser filho de Deus, e a conduta agora é essa. Mas ficamos contentes demais, e o diabo adora quando a igreja fica assim. Tantos se converteram, olha quantos. Quantos estão entendendo o que Deus está falando conosco? Diga aleluia. Então necessitamos criar o mesmo ambiente de justiça, para que aqueles que estejam se arrependendo, de fato, possam interrogar a si mesmos sobre como continuar dali para frente. Como que a minha vida vai seguir agora? Como que eu tenho que viver agora? As pessoas têm que se perguntar e perguntarem a Deus, o que devo fazer? E não sair fazendo o que querem. A vida certamente mudou depois de João. A vida certamente muda quando ouvimos a palavra de Deus. Se estamos continuando a viver a mesma vida que vivíamos antes, é sinal que estamos seguindo qualquer coisa, menos o evangelho verdadeiro. Estamos seguindo qualquer coisa, menos o evangelho verdadeiro. E há pessoas que dizem que se juntar, não é? Toda a massa de cristãos brasileiros, se juntar hoje, de todos os estados do Brasil, a juntar, não... ainda assim nós valeremos, o poder que há junto com todos nós, valerá muito pouco comparado com os 12 discípulos de Jesus. Há estudiosos que dizem isso, por causa do nível ralo e baixo do evangelho que nós estamos vivendo hoje, tão distante da originalidade de Deus. E que bom que você está aqui ouvindo isso, e que bom que Deus está me permitindo ouvir isso, amém, queridos? Levanta a sua mão e diga isso: obrigado, Deus, porque tu tem cuidado de mim, está me dando a oportunidade de eu melhorar, né? Ser crente ou evangélico não significa que conhecemos a Deus e descobrimos quem Ele realmente é, ou melhor, e descobrimos quem realmente somos. Você tem que saber quem você é. Em primeiro lugar, eu sou filho de Deus. Levanta a sua mão e diga isso. Se for mulher, filha, né? Se for homem, filho. Diga bem alto: eu sou filha de Deus. Então tenho que viver como filha, ser imitadora do meu pai. Eu tenho que imitar o meu pai. Eu me lembro que inconscientemente Deus estava me preparando para pastorear, porque César está aqui de prova. Meu pai estava sempre me chamando para tudo assim. Eu pensava assim. Eu lembro que nas reuniões de liderança, e adulta depois, quando eu passava por longas horas de reuniões de liderança, eu lembrava disso. Engraçado, eu ficava do lado de fora escutando as reuniões que meu pai participava. E hoje eu estou aqui, né, na reunião. Mas eu lembro que eu tinha um prazer tão grande
E era uma pasta pesada que meu pai tinha, porque carregava muita coisa, né? Meu pai era pastor, professor, então ele estava sempre ensinando. E eu carregava a pasta dele. Aí depois eu fui crescendo, sendo adolescente, aí ele me levou para ser secretária do seminário teológico. E sempre estava ali com meu pai. Nas igrejas que ele ia pregar, ele falava: quer ir? Vamos comigo, Ângela. Eu já me arrumava, já estava com ele. Eu quero trazer aqui dentro disso que nós estamos falando. E eu gostava de me parecer, quando as pessoas falavam, né? Você se parece com o seu pai, ela é a tua cara, Pedro Paulo. Nós temos que gostar de nos parecer como Deus, como nosso pai, não é? Quando nós começarmos a perceber características que não são do nosso pai, isso tem que nos irritar, isso tem que nos chatear, isso tem que nos tirar do sério, isso tem que gerar uma crise em nós. Eu não estou me parecendo com meu pai. Ninguém está vendo, ninguém disse que eu pareço com meu pai. Ninguém falou? Tem alguma coisa errada. Quantos estão entendendo? Esse é o chamado de Deus para nós. Primeiro, descobrimos quem realmente somos, filhos de Deus. Temos que ter essa comunhão de filhos. Nossa origem, segundo lugar, nossa origem. Da onde eu vim? Eu vim dos céus. Eu não vim apenas de um útero materno, natural. Você não veio apenas de um útero materno natural, você veio dos céus. Levanta a sua mão. Minha origem é os céus. Não é? Você pode. Eu posso sair daqui hoje, inclusive, né? Eu sei que dentro de pouco tempo Deus está preparando pessoas. Nós recebemos uma profecia esses dias. Prepara, porque eu vou tirar vocês, vou levar para uma nação. E não é para pregar para o povo daquela nação, mas é para pregar para os meus que eu enviei para lá e se esfriaram. E vocês vão passar um tempo ministrando e vão morar naquele lugar. E eu falei: misericórdia. Mas eu falei: Senhor, o Senhor já está preparando aí os guerreiros para ficar segurando teu povo aqui. Não sei em quanto tempo Deus vai fazer isso, mas Ele vai fazer, não é? Mas eu posso ir para qualquer nação do mundo. Mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar? Você é da onde? Eu sou do... Gente, naturalmente falando, do Brasil. Por quê? Eu nasci no Brasil. Então minha origem é o Brasil. Naturalmente falando. Agora, entendendo isso, entendendo a revelação de Deus aqui. Primeiro, quem nós somos? Filhos. Agora a nossa origem. Qual é a sua origem? Você é do Brasil? Ou você é dos céus? Da onde você veio? Está com medo de falar, meu irmão? Levanta a sua mão e diz: eu vim dos céus. Eu sou do coração de Deus. Eu sou filha do coração de Deus. Não é? Aleluias. E a sua identidade? Qual é a sua identidade? Nascido de novo. O diabo vai querer mostrar assim: mas você é do velho homem. Não, minha identidade é nascido de novo. Eu nasci de novo. Qual é o seu encargo? Viver em comunhão. Qual é o seu trabalho? Você trabalha em quê? Meu trabalho é viver em comunhão como filho, servindo ao meu Deus. Convém que eu trate dos negócios de meu pai, como Jesus falou, né? E o nosso destino? Canaã. Esperar o nosso mestre, nosso amado, nosso irmão mais velho vir nos buscar, para vivermos juntos como essa grande família. Então, quando aqueles homens e mulheres de diferentes classes sociais ouviram o chamado ao arrependimento como a condição para receber o reino, eles ouviram, não é, do pregador, algo que muitos de nós não teríamos coragem de pregar em nossos dias hoje. Como, pastora? Com medo de perder as pessoas, com medo de perder os seguidores. Por quê? Vai falar sobre isso? Um assunto tão pesado, de confronto, de mudança, de conduta, de tanta coisa? Fala e bota as pessoas para dar uns 3, glória a Deus, aí vão para casa. Será que nós estaremos indo para casa mesmo? Será que nós vamos estar no caminho da casa dos céus, da nossa morada eterna? Então muitos não querem pregar. O medo de perder leva a muitos de nós, sacerdotes, a negociarmos os princípios e valores importantes, não gerando um ambiente de justiça e de transformação. O apelo de hoje, né, o apelo pós-moderno, mentiroso é: vem como você está e tenha liberdade para continuar da mesma forma. O que importa é você aqui dentro.
Meu irmão, estar aqui dentro não significa que você está salvo. Estar aqui dentro significa que você está num lugar onde você pode receber a salvação. Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Porém, Deus, Ele nos ama ao ponto de nos recebermos como chegamos, mas nos ama tanto que não permite que continuemos da mesma forma, né? A Bíblia diz em Hebreus que nós somos sacerdotes. Sacerdotes são pessoas que entraram num processo constante de transformações e alinhados com a realidade de Deus. Então, como saber? Aqui eu fecho. Como saber, pastora, se eu estou no processo? A resposta que o povo teve de João foi incrível. Totalmente ligada, alinhada com o sermão da montanha. E as instruções que o próprio Jesus dava para os discípulos. A resposta foi práticas. Eles deveriam praticar o dar, não é? Dar ao outro o que falta. Dê ao outro o que o outro está precisando. Divida a sua túnica. Divida as suas roupas, né? Suas vestes. Quando fala de túnica. Divida o seu alimento. Isso tornaria evidente o arrependimento. O comportamento com o salário. Quantas pessoas mostrando que não se arrependeram, que não estão vivendo o evangelho de Jesus. Pegam o salário, reclamam, amaldiçoam, murmuram. Quando Jesus disse que era para nós darmos graça. Quando foi que nós vemos na Bíblia Jesus reclamando do que Deus deu para ele aqui na terra? Sendo ele o dono, detentor de tanta riqueza, tanta coisa. Qual foi o momento que nós vemos na Bíblia Jesus reclamando? Dizendo, olha Deus, o Senhor me enviou para cá, mas o Senhor me deu muito pouco. É esse trabalho aqui que eu vou ter que seguir? Trabalhar com madeira, toda hora entrando espinho aqui na minha mão? Eu que estou falando isso, tá, gente? Estou conjecturando. Você não vê Jesus falando nada disso. Um comportamento exemplar, de contentamento, agradecido a Deus por tudo que ele recebia. Então, você precisa rever isso. Contentamento com o seu salário. Gratidão, não é? A fim de um comportamento que era dominado pela insatisfação e murmuração, também, isso também entra para a lista, uma lista ruim de mau procedimento, não de filhos de Deus. João falou sobre parem de explorar o próximo, pare de explorar o seu próximo. Pare de querer sempre se promover, na linguagem de hoje, né? Se dar bem. Igual essa malignidade que nós temos aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro, eu tenho sempre que me dar bem. Essa malignidade que o povo de Deus carrega junto, não é? De sempre querer se dar bem. João estava falando, se arrependam dessas coisas. Para de explorar o próximo. Os publicanos também fazem isso. Deem àqueles que pedem a vocês. Comecem a andar a segunda milha. Quantos querem dar? Quantos querem andar a segunda milha? E lembre-se disso, ande a segunda milha, para que chegar a sua hora, alguém também andar com você. Não fez, vai ter que me pagar aqui, ó. Vai ter que ser assim. Aí, o jeitinho brasileiro, né? Anda. Os louvores que cantam. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção vai se arrepender. Parece mais macumba gospel. Isso não tem nada de evangelho do reino, gente. A gente vai se afastando, se afastando, se afastando. E aí pergunta, por que não tem quando eu boto a minha mão ninguém é curado? Por que a minha família não muda? Por que essa área da minha vida aqui está assim? Pensou que eu ia pular essa parte aqui? Quando te baterem numa face, pede graça a Deus e dá outra. É isso que Jesus falou. Essa é a dor que eles achavam que eles fugiriam.
Não vamos viver esse evangelho não. Vamos ficar falando esse evangelho? Vamos falar um evangelho que agrade mais. Isso não vai atrair ninguém. Espera aí, alguém me bateu, eu vou ter que dar minha face. Eu vou ter que andar a segunda milha. Vou ter que parar de explorar. Está vendo como é que é o evangelho de Jesus? O que Jesus veio para ensinar? Como que a gente fica tão distante? Acha até um absurdo viver isso. Mas é isso aqui que vai mostrar que a gente está produzindo frutos dignos de arrependimento. Sofrer por amor a Cristo são mudanças que seriam características fortes naqueles que estavam se arrependendo e seguindo a Cristo. Nós vamos ficar até aqui por hoje. Vamos ficar de pé. Essa é uma oração que cada um de nós temos que fazer. A pastora vai estar orando aqui, mas faça a sua oração. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu ia terminar com essa frase. Foi o que o João estava mandando eles fazer. É melhor destruir tudo e recomeçar do que terminar errado achando que está certo. O que eu preciso fazer? É melhor destruir toda a base de estrutura de um padrão, de um evangelho raso que muitos de nós estamos vivendo e recebendo, destruir tudo, recomeçar, do que continuar e terminar errado achando que estamos certos. Então o Senhor nos chama ao arrependimento. Entender, esses são dias, amados, que nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Por que foi a única oração que Jesus mandou a gente fazer? Venha a nós o teu reino. Porque a criação tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E nós só vamos manifestar que nós somos filhos de Deus se nós nos parecermos com Deus e com o próprio Jesus. Então é dia de hoje nós pegarmos a nossa cruz, falar: Senhor, isso aqui eu deixei de lado porque estava pesado, estava me causando dor. Aí Deus está falando: é isso que você precisa, porque é pela obediência que você vai chegar no lugar de honra que eu tenho preparado para você. Como filhos amados, eu quero ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o que está preparado. Hoje o maior tesouro que nós temos é a edificação da nossa própria vida em Deus. Construir nossa vida cada dia na rocha que é Cristo. Amém? Faz a sua oração agora. Se o Espírito Santo falou ao seu coração durante a mensagem, com certeza falou contigo, falou comigo, falou com todos nós estamos incluídos aqui. Eu quero que você faça essa oração agradecendo a Deus, falando: Deus, obrigado pela sua palavra, e Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude, Pai, a realmente viver o seu evangelho dentro do padrão que o Senhor quer, não dentro do padrão que eu quero, que eu tracei, mas que a sua palavra diz. Me ajuda, Senhor, se eu não estou andando a segunda milha, me ajuda a andar a segunda milha. Se eu não estou, Senhor, aquilo que Deus te mostrou, querido, aquilo que Deus revelou ao seu coração, fala isso com Deus. É tempo de nós chorarmos, é tempo de pedir misericórdia a Deus, é tempo de falar: vem o teu reino e a sua justiça, me ensina a viver uma vida que está baseada na sua justiça. Vem o teu reino e a sua justiça. Deus, é isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Fecha os seus olhos, por favor. Estou vendo pessoas conversar num momento tão importante de decisão, de libertação para a sua vida, para a sua alma. Dá uma segurada aí, o culto já está quase acabando, amém? Dá uma segurada, que às vezes você está bem, pastor, eu estou cheia de Deus, estou vivendo tudo isso aí que a senhora está falando, mas talvez a pessoa que está do seu lado, que você está desconcentrando, não está.
Então dá aquela vigiada básica aí para o inimigo não te embaraçar, amém? Pai, nós colocamos nossa vida, Pai, diante de Ti. Aqui está a sua igreja, aqui está o seu povo. O Senhor preparou essa palavra hoje, Pai. E o Senhor, nós começamos perguntando o que fazer. O que faremos? O que faremos? Em primeiro lugar, vamos ouvir, porque ouvir é obedecer. Aquele que não obedece, não ouve. Aquele que não ouve, não obedece. Vamos ouvir a sua palavra. Que essa palavra possa estar ruminando. Quando deitarmos na nossa cama, quando formos ligar a nossa televisão, ao chegar em casa, não nos deixa distrair, perder tudo e empurrá-lo, aquilo que o Senhor está falando. Meu Deus, porque os dias são maus. Pai querido, e o Senhor tem dito na sua palavra que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que é justo, viva ainda mais uma vida de justiça. Não é tempo de brincarmos, Senhor. Oh Pai, porque o inimigo não se importa de entrarmos nessa casa. O inimigo não se importa de colocarmos uma Bíblia debaixo do nosso braço. O diabo não se importa até mesmo de levantarmos a nossa mão e glorificarmos. O que importa para ele é se nós estivermos, Senhor, vivendo vida de farisaísmo, mostrando uma coisa, Senhor, diante do povo, mostrando uma coisa na rua, que o Senhor sabe, Pai, que dentro de nós não estamos vivendo. E o Senhor não nos chamou, Pai, para sermos uma cheia de pessoas vazias, mas o Senhor nos chamou para sermos uma igreja cheia de pessoas cheias da sua glória, cheias do teu evangelho, cheias do teu Espírito Santo. Aleluias. E eu te peço, meu Deus, que venha sobre o teu povo, como a canção, Senhor, da tua filha, que caia sobre a igreja um espírito de temor nessa noite, que caia sobre o teu povo um espírito de reverenciar, Senhor, a sua palavra, de amar e obedecer a sua palavra, porque esses sim, Pai, vão manifestar que são os teus filhos. O Senhor disse: por que vocês me chamam Senhor? Por que vocês me chamam Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor se vocês não escutam o que eu falo? Mas hoje nós vamos dar uma resposta a Deus: Senhor, Senhor. Nós estamos abrindo mão, Senhor. Nós queremos destruir tudo aquilo, Senhor, que não está ligado à rocha. Nós queremos destruir, Senhor, tudo aquilo que está na areia. Nós queremos lançar por terra, Pai, tudo aquilo que não produz frutos dignos de arrependimento. Pai, aquele que fala mentira não vai falar mais. Aquele que cai na sedução, Senhor, não vai cair mais. Aquele que cai na tentação não vai cair mais. Aquele, Senhor, que compra e não paga, vai se preocupar e fazer tudo para pagar suas contas. Meu Deus, aquele, Pai, que traía a mulher não vai trair mais. Aquele, Senhor, que caía na sedução, Pai, de roubar alguma coisa, meu Deus, no trabalho, não vai roubar mais. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que guardava ódio, amargura, que não perdoava, meu Deus, e mostrava com os dentes, meu Pai, que estava perdoando, não vai ser mais assim, porque o teu Espírito Santo vai incomodar, o teu Espírito Santo vai tocar, o teu Espírito Santo vai tirar para fora, Senhor, todo o lixo que esse mundo tem colocado dentro de nós. Aquele que sentava na roda dos escarnecedores, ouvia falar mal da tua palavra, ouvia falar mal dos teus profetas, se ajuntava, sorria, não se posicionava. Isso não vai acontecer mais, Senhor, mas vai ter paciência, vai ter amor e vai orar por essas pessoas, vai pregar o teu evangelho, vai mostrar, Senhor, que está num caminho limpo, num caminho de santificação. Aquele que tinha um namoro impuro, meu Deus, que desagrada, Senhor, o teu nome não terá mais. Aqueles que tinham as más conversações, Pai querido, não terá mais. Pai querido, aqueles que tinham os pensamentos, Pai querido, impuro, aqueles que estavam se afastando da brasa, em nome de Jesus, Pai, não vão se afastar, vão se achegar para o teu santuário, vão se achegar para o teu altar, para te servir cada vez melhor. Ajuda aqueles que estão, Senhor, lutando, mas estão ainda, Senhor, com fraqueza. Ajuda, porque o teu Espírito Santo, Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas. É de glória em glória, é de vitória em vitória. Não deixa ninguém olhar para trás, não deixa o amor de ninguém esfriar, Senhor, mas acende a chama no coração de cada um, mas também revela, Pai, a tua palavra genuína, para que os teus filhos, Senhor,
não pensem que estão indo para casa e um dia tem uma surpresa, Pai querido. Nós queremos ir para casa um dia, nós queremos ir para a nossa Canaã, sabendo que somos filhos, sabendo que somos nascidos de novo, sabendo, Deus, que a nossa origem é os céus e o nosso destino é Canaã. Oh, Pai querido, e nos use essa semana, Pai, nos use essa semana como filhos eleitos para essa geração, Senhor, que está aguardando. Oh Deus, em nome de Jesus.